Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Dilexit Nos. Dilexit Nos. Nos amou, tanto nos amou. Caminhos do Coração. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pô, Ferreira, o Papa fica lançando coisa em latim, Ferreira. Como é que faz, hein? Agora que você percebeu, Pedro? Pois é, agora que me dei conta, viu? Pois bem, inspirados pela encíclica, a nova encíclica de Francisco, Dilexit Nos, a gente vai bater um papo, então, não sobre a encíclica como um todo, não é? Pô, a encíclica já é tão autoexplicável, né, Ferreira? A gente vai partir dela para também falar algumas coisas, não é? Falar coisas de que estão no nosso coração. Exato. Coisas do nosso coração. Isso mesmo, muito bonito, muito bonito. Então é isso. Se você quiser voltar uma casa, você pode ouvir o começo de conversa e mais uma produção do Alexandre, hein, Ferreira? O textinho show de bola, hein? Mais uma coisa do coração. Eu pensei assim, Pedro, poxa, a gente vai pegar um texto de alguém pra introduzir, vai queimar nossa pauta de algum jeito. Aí eu pensei, se a gente ler um pedaço da encíclica, queima também. Eu falei, vou fazer um caminho aqui por fora. Porque quando você for ler a Dilexit Nos, você vai ver que eu fui assim, muito pelas bordas, né? Porque, afinal de contas, é pra isso que serve o começo de conversa. Só pra deixar você instigado. E não serve pra mais nada. Exatamente. Mas, olha, um bom texto. Só vou pedir da próxima vez faça um pouquinho menor, ok? Porque ler tudo aquilo dá trabalho. Pois é. E digo mais. Acho que é uma coisa importante de dizer também. É um texto inédito, viu? E logo mais estará no umaconversa.com.br. Única e exclusivamente. Para a alegria do Foca, a gente vai começar a colocar mais conteúdo. Depois de 302 programas, a gente tá se animando a colocar mais conteúdo. Tomando coragem. Olha, você pode ser que esteja ouvindo esse programa, porque você chegou aqui e a gente vai estar sexta-feira, tudo indica, né, Alexandre? Pode ser que esteja errado, né? Sim. Sexta-feira, a gente é gravado ou é ao vivo, Ferreira? É ao vivo. Ao vivo, no programa Caminhos da Vida, é isso? Caminhos da Vida com o Dalcides. Olha aí, Dalcides, muito bem. Graças à nossa assessora de imprensa, Renata Moraes. E olha, o milagre é da Renata, né, cara? Vamos ser sinceros. Sim. A Renata conseguiu aí o milagre de cavar uma pauta e a gente vai lá dar uma entrevista falando sobre o programa. Então, confere aí, logo depois vai vir o vídeo, a gente publica lá na rede social de Uma Conversa. E é isso, não é? É isso, né, Alexandre? Tem mais o que dizer sobre isso? Só agradecer a Renata pelo profissionalismo. Sim. Né? Porque da nossa parte mesmo a gente não tem nenhum, né? E pelo pessoal da emissora também, né? Que topou nos levar, né? E pra gente é sempre um desafio, né, Pedro? Olha a gente saindo da nossa zona de conforto mais uma vez Muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre espera que chegue mais 2 ouvintes aí, quem sabe uma fiel telespectadora da TV possa virar uma ouvinte de podcast. Olha, seria uma alegria imensa. Seria bacana. Pode ser, né? Que você tenha achado a gente mega inadequado e isso acontece mesmo na TV ainda, né? Aqui mesmo a gente costuma ficar um pouco mais tranquilo, né? É a nossa dose quinzenal de vaidade intelectual. É isso, né, Alexandre? Vamos pro que interessa, né, Alexandre? Vamos pro que interessa. Recados dados. A gente vai falar então sobre Dilexit Nos e eu queria primeiro agradecer o texto muito bacana, viu, Ferreira? Muito bacana mesmo. Pegou ali muito do que eu venho dando aula, a questão antropológica do coração, filosófica do coração. Achei bonito, viu, Ferreira? Bonito mesmo. Parabéns, viu? Mas o que de primeira, assim, me espantou? Não me espantou de Francisco. Francisco não me espanta, muito pelo contrário, né? E nem me surpreende, porque eu já espero ser surpreendido. Mas de ele escrever uma encíclica sobre uma devoção popular que hoje em dia tá muito apagadinha, né? Eu vou contar uma história uma vez ainda quando exerci o ministério, aí falava com um senhorzinho que cuidava do ecumenismo, e aí conversando com esse senhorzinho, eu falei,
olha, eu preciso ir que eu tenho uma reunião com o apostolado da oração, né? E ele falou, nossa, mas esse negócio não acabou ainda, pré-conciliar, né? Eu falei, mas olha, é tão bonito, não é? O apostolado da oração, sagrado coração de Jesus, é tão bonito a gente ter aí uma representação tão antropológica, né? De um órgão, e não é o cérebro sagrado de Jesus, mas é o coração, não é? E aí o Papa escreve uma encíclica sobre isso, mostra quem é o Papa, né, Ferreira? Mostra Poxa o que tá no coração do Papa. A boca fala do que o coração tá cheio. E a pena do Papa fala de quê? De coração, né? E pelo menos essa é a minha primeira impressão, viu? Ó, Pedro, falando ainda sobre o apostolado da oração, cara, a gente podia fazer um programa sobre o apostolado da oração. Mas olha, de partida, assim, já que você tocou no assunto, primeiro, tá, assim, morto, pré-conciliar, agonizante? Não tá, viu? Porque, inclusive, tem o MEG. Ah, não? Tá que vivo? É o Movimento Eucarístico Jovem, que é o braço da juventude do apostolado da oração. E olha, tem lá sua pujança, viu? E tem agora... um outro nome agora, viu, Ferreira? É Rede Mundial de Oração pelo Papa, né? Ah, então. Só vai, né, melhorando, né? Se adaptando também. Em tempos de tantas redes banais, ditas sociais, uma rede mundial de oração pelo Papa cai bem. Agora, Pedro, é bom lembrar também, né? E esse é uma aspas, né? Do assunto principal desse programa, mas o apostolado da oração aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, ele veio com uma missão muito, assim, marcante, que tinha, né? Estava pululando em todo o Brasil, mas sobretudo, né, na parte de cima, pelo menos que eu me lembro de ter visto isso e ter me chamado a atenção, haviam muitas devoções populares, né? E muitas devoções populares que a igreja não conseguia controlar muito bem, né? E aí os jesuítas, né, muito digamos, ciosos, mas também assim muito diligentes, né, muito obedientes àquilo que a igreja pedia, trouxe, assim, né, incentivou a devoção ao Sagrado Coração, meio que pra falar assim, olha, primeiro de tudo vem Jesus, né? De uma maneira, assim, até antipática em certo ponto, de tentar suplantar outras devoções, né? Das mais variadas, Pedro, que existiam, né? Então, uma tentativa de purificar a devoção popular, isso nunca me cheira muito bem, mas, enfim, isso não tira a minha simpatia ao apostolado da oração, apesar da minha certa antipatia aos jesuítas. Olha, recentemente, Alexandre, falando em devoção popular, eu vi aí um sacerdote, né, chamando pra novena de São Miguel, quaresma de São Miguel, e o cara tava com... Sério, o cara pegou um cocar indígena e pôs em cima da casula pra dizer que era as penas de São Miguel. Então, isso é que precisa purificar, né? Porque isso é uma mentirada. Uma coisa é você usar a indumentária indígena com aquilo que é o sentido que ela tem pra conseguir, né, mostrar a força disso, quem sabe numa enculturação. Outra coisa é se apropriar do símbolo, transformar em outro pra fazer o povo de idiota, que é o que acontece, né, que é o que aconteceu. Mas tá bom, Alexandre, a gente já fez o nosso... de maluquice. Tem muito, né? Oxe, rapaz, tem padre guardando segredo de confissão no celular aí, agora tá pedindo celular pra Polícia Federal. O que vai fazer, né? Enfim, vamos falar agora, do coração, né? Vamos. Então, aí agora, voltando à encíclica, eu acho que quad lexit nos, Pedro, o Papa Francisco apresenta ali o seu boleto para os jesuítas e fala, toma, agora eu paguei, agora eu não devo mais nada, né? Porque tinha muita gente que falava assim, poxa, mas esse Papa aí é jesuíta, mas, né, o que tem de jesuíta nesse papado? Bom, agora pronto, né? Se alguém tinha dúvida do percurso espiritual feito por Francisco até agora, eu acho que quem conhece a fundo Francisco, quem parou pra ver sua história não tinha dúvida nenhuma, mas eu acho que com a Dilexit Nos, Pedro, existe assim, sabe,
sabe? Uma coisa de pagar uma dívida, sabe? Com os jesuítas. Sim. Pode ser. Pra mim, é um testamento espiritual de Francisco. Ah, sim. E olha, Ferreira, é um pagar a dívida com os jesuítas, é um testamento espiritual e mais uma vez é a prova de que depois de muito tempo, repito, depois de muito tempo, nós temos um padre de paróquia como papa. Verdade. Porque a gente tinha teólogo de gabinete, a gente tinha ali núncio apostólico. Bom, o Papa João Paulo II chegou a ser arcebispo, não é? Mas o Bergoglio foi o tempo inteiro bispo diocesano, não é? Um padre de paróquia. E aí ele vai apelar para aquilo que chega. E a imagem que um padre de paróquia deve mostrar como síntese do cristianismo. Porque o cristianismo, e isso é tão bonito, né, Ferreira? O cristianismo, ele tem que ter como centralidade o coração. O nosso símbolo, a gente já discutiu isso outras vezes, né? Nosso símbolo é a cruz, lógico que é. Mas o nosso símbolo também é o coração, não é? Deus é amor, não é? É engraçado que outras igrejas se apropriaram disso, mas o cristianismo é amor de verdade. Sim. E é trazer isso, não é? Eu lembro que nas sextas-feiras, né? Nas primeiras sextas-feiras do mês, eu sempre dizia isso, não é? É encantador o fato de que a gente celebra um Deus que tem coração. Mas não é um Deus forte, Deus imortal, não sei o quê. Não, é um Deus que é coração. É todo coração. Nesses períodos eu lembro de Dom Angélico, que uma vez, numa palestra, dizia que quando ele chegava cansado, né? Ele olhava para a imagem do Sagrado Coração de Jesus e falava: Jesus, toma aqui meu coração que tá cansado, tá exausto, me dá o seu no seu lugar para eu continuar a luta, né? Pra eu não desanimar, me dá, troca de coração comigo que você vai consertar o meu. É isso, não é, Alexandre? É o cristianismo que tem bonito como demais. Símbolo, assim, como simbologia, como apresentação central, o coração. Isso é muito diferente, né, Ferreira? E aí o Papa se debruçar sobre isso mostra justamente a espiritualidade de Francisco onde tá, no coração, não é? Não é no cérebro, é no coração. E você falou aí que depois de muito tempo nós temos um padre de paróquia na Cátedra de Pedro. Eu concordo, Pedro, mas você me fez lembrar que lá nas encíclicas de Bento XVI, eu tive uma sensação bem parecida com essa de Lex et Nos, sabe? Que eu lembro que quando eu li ali as encíclicas Espe Salve, depois Deus Caritas Est, do Bento, né? Eu tive aquele impacto de um texto que é espiritual, mas ao mesmo tempo é pontifício, sabe? Aquelas balizas de espiritualidade para uma geração. Bento, né? Eu retomei isso com o de Lex et Nos, né? Então, você pensa ali a trilogia do Bento, Esperança, Amor e depois Fé, que já é a cruzadinha ali, a dobradiça da Lumen Fidei, né? Eu não gosto muito da Lumen Fidei, não, que parece que é isso. Ficou um texto pra né? completar o álbum. Parece assim que o Bento falou assim, ó, eu comecei aí, se quiser terminar, termina, né? Aí o Papa falou, quer saber? Se é pra ganhar nota, eu vou fazer. Só que aí quando você pensa que a trilogia de Francisco, né, Laudato Si Fratelli Tutti de Lex et Nos, você vê que é talvez o caminho inverso do Bento, né? Porque ele parte do macro, né, da ecologia integral, aí depois vem pro aspecto social e agora ele vai pro interior do humano. Claro que em tudo isso tem espiritualidade, muita teologia e um plano muito consistente, repito mais uma vez, né? Você vê que não tem nada solto nisso, mas a encíclica Amou-nos, acho que a tradução em português fica bonita assim, Amou-nos. O Papa Francisco, ele não deixa esses temas primordiais do seu pontificado, como o cuidado com os pobres, mas ao mesmo tempo tá falando para você
cristão, cristã, que não dá pra desconsiderar, não dá pra descuidar também desse aspecto pessoal, né? Que a sua fé quem cuida é você, e se você não cuidar, o mundo vai te engolir. Se você não tiver ali um alicerce forte, você vai cair, né? Porque o mundo vai tentar te cooptar, vai tentar bagunçar sua cabeça e o seu coração. Um mundo sem coração, né, Alexandre? Um mundo sem coração vai tentar lhe arrancar o coração. E outra, né, Alexandre, também de característica muito de Francisco, e isso me encanta muito nele, porque ele é, como eu disse lá, um padre de paróquia na Cátedra de Pedro, e que se preocupa muito com aquilo que é o aspecto prático da fé, de como a fé, ela se mostra presente no mundo nas ações, na assistência aos empobrecidos, mandar, por exemplo, agora recentemente pegar apartamento lá em Roma para colocar gente de rua, ou seja, é uma tentativa, ou melhor dizendo, é um discurso, mas mais do que isso, um cristianismo que ele sai da questão do discurso, sai do afeto, da docilidade e caminha para a prática, não é? Olha, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Pega ali o Renato Russo, né? Sim. E fala, o cristianismo é amor, precisa amar. Não tem essa conversa. Se ficar só no discurso, só no afeto, só na tela, só na adoração. Aliás, é uma moda ultimamente, né, do cristianismo, adoradores, né? Eu acho tão interessante isso, o cristianismo se desvencilhando cada vez mais aí do seu aspecto prático, não é? Mas é um chamado para que seja prática de verdade, até porque a iconografia do Sagrado Coração de Jesus, ela remete a isso, e remete também a outro fator de Francisco, não é? Que é a missionaridade. Porque o Sagrado Coração de Jesus, primeiro, tá em chamas, e tá em chamas porque, não é? O amor é fogo que arde sem se ver, não é? Já dizia Luís de Camões, olha que coisa linda, não é? O amor é fogo que arde sem se ver. Eu entendo isso, não é? A gente entende, a gente que ama entende. É fogo que arde. E é um coração que tá em chamas e que ama tanto que tá pra fora do peito. Sim. A iconografia também coloca isso. É um chamado à prática, né, Alexandre? Olha, precisa ir pra fora. Precisa ir pra fora do peito. Precisa arder. Quer dizer, não é um simples bombeador de sangue. Ele é apaixonado. Ele é missionário. Ele vai à frente. Do ponto de vista de... eu vou colocar um Sagrado Coração de Jesus na minha casa agora. Depois dessa, eu fiquei com vontade, viu? Eu tenho aqui um bom pastor. Agora faz todo sentido. Vou pôr, né? Porque é isso, né? É um coração que vai além, que vai à frente. Tem imagem tem iconografia mais bonita do que essa? E é uma síntese de Francisco, né, Ferreira? Sim. Ferreira, é uma mistagogia. Ele pega esse ícone e ele, assim, faz uma análise, né? Mas não pra esgotar, como quem disseca o símbolo, mas muito pelo contrário, ele enriquece, ele embasa, ele você percebe mesmo que existe essa oração da vida em cada palavra para que o coração do pastor Francisco também entre em consonância com o Sagrado Coração. E como você disse, né, Pedro, não tem nada de diletante a Dilexit Nos. Ela tem, sim, muito de praxis, não tem nada para você ficar ou na sacristia ou no seu quarto enclausurado, mas reposiciona inclusive essa coisa do afeto, né? Porque no fim é isso, afetar-se faz parte também do ser humano. Então se você é inatingível, inafetável, é porque seu coração virou um coração de pedra. E isso não tem nada a ver com Jesus, né? Então. E distancia. E é curioso, porque aí eu fico pensando lá no senhorzinho, seu Toninho, já faleceu já, gente boa, e falar, mas essa prática tão velha e tão antiga, porque talvez a prática tenha se tornado só do afeto, não é? Só da oração, quando o chamado é a prática de verdade, né? Eu tive a oportunidade, Ferreira, de muitos anos acompanhar o apostolado da oração lá da região Ipiranga. Então eram o que lá? 40 paróquias com o apostolado da oração. Então uma vez no mês tinha reunião com toda essa turma, uma vez no ano pregava retiro pra essa turma e tal. E eu gostava, rapaz, porque achava bonito que
que elas atendendo ao chamado de Francisco, essa necessidade de uma prática de coração. De um coração que... E aí, o que é mais curioso, né, Ferreira? Porque eram senhorinhas, né? São velhinhas, são velhinhos, mais dispostos a amar. Ora, se o Papa mandou amar, se o Papa mandou ser esse sinal de coração pra fora do peito, então a gente vai. Cara, isso me espantava demais, me fez ter um carinho justamente por aqueles que seguem essa devoção, porque eu falava, cara, a imagem é radical, né, de um coração fora do peito pegando fogo, mas eu tô vendo que as velhinhas, os velhinhos aqui estão dispostos, querem viver a radicalidade também, não é? Isso é muito massa, né? E é esse, de fato, o chamado que vai além, vai à frente, vai adiante, não é, Ferreira? Bom, eu me empolgo, viu? Me empolgo. E você me fez lembrar também, Pedro, que muitas das nossas paróquias, pelo menos por onde eu passei, as paróquias que eu conheço, apostolado da oração caminha lado a lado com Sociedade São Vicente de Paula. E o Papa Francisco, inclusive, cita, e às vezes né? quem tá num tá no outro. Exato, né? Se não são as mesmas pessoas nos dois grupos, um grupo apoia o outro e... o Papa cita, inclusive, São Vicente de Paula, né? Lógico. Na encíclica, para dizer que o coração de São Vicente estava movido pelo Sagrado Coração e também de Frederico Ozanam. E isso também é muito bonito quando ele mostra que existe uma confluência quase como que se fosse um passo natural de quem é devoto do Sagrado Coração, ter o coração fora do peito também, pulsando pelo irmão, e aí a gente pode retomar inclusive a Fratelli Tutti, né, a outra encíclica nesse sentido de uma conclamação para que a gente transforme a sociedade, né, que a sociedade ela precisa ter um ponto de partida, e o ponto de partida não vai ser outro senão você olhar para você mesmo e olhar para o irmão e dizer, puxa, nós somos iguais, e Deus nos ama igualmente. E aí, Pedro, talvez... Concordo. E ainda você falando, Ferreira... Não, vai você, vai lá. Só pra gente lembrar, né, que talvez esse é um assunto muito importante nos dias de hoje, até do ponto de vista político e civilizacional, porque a gente fala tanto de sociedade, até de uma sociedade global, mas a gente não fala como é que essa sociedade começa e nem o que a fundamenta. E a gente poderia falar que são as leis, a gente pode falar que o capitalismo vai falar que é o dinheiro, mas o Papa Francisco vai falar que não, é essa relação mesmo fraternal, essa relação de até, Pedro, confiança no outro, porque se a gente vive num movimento de desconfiança, de não acreditar que o outro pode dar certo, que o outro tem bondade, se a gente não consegue, inclusive, amar o outro quando ele não é bom e quando ele não tem possibilidade nenhuma de nos ser útil, a gente fracassou no nosso cristianismo e, inclusive, no nosso ser social, né? Nesse âmbito civilizatório e humanitário, né? Que tanto se fala nos dias de hoje. Então, me parece que o Papa Francisco, do seu lugar, ele oferece alguma coisa muito boa para a humanidade, independente se você é cristão ou não, de como você começar a pensar o seu estar na sociedade, estar no mundo e estar bem consigo mesmo. Exato. Ferreira, vamos fazer uma pausinha e a gente já volta? Vamos ouvir uma musiquinha de Ferreira aí, ó, coisa fina. A gente poderia começar a ter na volta o Ferreira explicando as motivações da música, hein? Boa! Vamos lá, a gente volta já. Vou pegar a aguinha ali com açúcar e já volto. Saber que me sonda, basta uma faísca em meio à sombra. Só é feliz quem se arrisca, pra quem busca o rumo a Deus.
Deus é o que solidão, sua palavra é o prumo, a cura pra solidão. Você que tanto amou, tantos mistérios revelou. Com você, fonte que dá de beber, aprendo a dar e receber. O mundo anda tão consumista, com uma fome insaciável, ante o fim do mundo conformista, conforme mais um poste formidável. Na rua, humanos invisíveis, compaixão não é unanimidade. Na rua dos carros conversíveis, pra ti vale mais a humanidade. Você que tanto amou, tantos mistérios revelou. Com você, fonte que dá de beber, aprenda a dar isso. De perto, manso se preciso, abre mão de estar sempre certo, humilde e impreciso. Quero deixar de ser soberbo, minha voz está ávida por uma canção para um verbo, pulsar no ritmo da vida. Sentir o calor que desfaz a tensão. Você me chama pro compromisso ao seu lado, um coração em chamas, aberto ao sagrado. Você que tanto amou, tantos mistérios revelou. Com você, fonte que dá de beber, aprendo a dar e receber. Por amor, sem segunda intenção. Sentir o calor que desfaz a tensão. Você me chama pro compromisso ao seu lado, um coração em chamas, aberto ao sagrado. Você que tanto amou, tantos mistérios revelou. Com você, fonte que dá de beber, aprendo a dar e receber. E nesse episódio nós estamos falando sobre a encíclica Amou-nos, do Papa Francisco. E o Pedro provocou perguntando as motivações para a música. E, bom, a gente tá numa sequência aí quase contínua de o programa motivar a música, né? Então, sim, essa música foi feita exclusivamente para este programa. E aí o nome, só ouve, Pedro, aqui. Só ouve aqui, inclusive. Aliás, Ferreira não vai pôr no Spotify, né? Apesar de todos os pedidos. Até agora não. Vamos ver como é que se desenrola. Mas é isso, você só escuta aqui dentro do programa. E aí eu chamei, boa, Pedro, essa música de Paixão e Fogo. Uma referência, inclusive, a Vando, Fogo e Paixão. Amei, viu? Rapaz. E eu peguei ali algumas frases da encíclica e a partir dela construí o texto, né? E achei que precisava ser uma música com um quê romântico. Então é um folkzinho ali, né? Acústico, um violãozinho fazendo a base, fazendo a cama. E é isso, Paixão e Fogo, pra você ouvir assim e falar, poxa vida, tem alguém que me ama. Quem me
ama. Deus me ama, pelo menos. É isso, bonito demais, bonito demais. Mas vamos seguir em frente, Ferreira. Depois da hermenêutica musical, vamos lá. Tanto amor que dá de beber, Ferreira. Pois é. Então, né, eu coloquei aqui na pauta, Pedro, a junção aí do nome dos capítulos 4, ou melhor, 3 e 4, né? Que é tanto o coração que tanto amou e o amor que dá de beber, né? Porque o Papa Francisco, sobretudo ali no meio da encíclica, e se no começo ali ele fala um pouco como é que tá esse mundo e por que é importante retomar o coração como esse símbolo tão importante pro cristianismo, no meio da encíclica, ele, cara, pega ali o que tem da fina flor da mística cristã dos últimos 2000 anos e fala, tá aqui, ó, tá vendo? Por que que o coração é tão importante? Porque tanta gente já passou por isso, por essa estrada, então vai por aqui que é caminho seguro. E é mais ou menos isso, Pedro. Tem mais uma coisa pra falar sobre isso, mas me diga aí se você também sentiu desse jeito. Sim, até porque, um Papa constrói em cima daquilo que já foi colocado, não é? E quer queira ou não, a gente precisa entender que o que a gente vive hoje do ponto de vista de prática, mas de prática mística, ela é devedora de outras tradições, de outras histórias, mas também, Ferreira, sendo um pastoralista tal qual eu sou, lembrar que há um movimento, pelo menos deveria haver, né, ou persistir, que foi inaugurado ali pré-Vaticano II e bem colocado no Vaticano II, de retorno às origens, não é? Então também retornar aquilo que são as origens do misticismo cristão, não é? E retornar a essa origem, de novo, pra mim, vocês vão me chamar de chato, não é? Ele não se dissocia de uma prática, não é? Tem toda a questão mística, mas recordar isso, e a gente já conversou isso de muitas maneiras, não é? O cristianismo, ele nasce de uma praxis, de uma prática. A mística é a prática. Não é algo isolado, não é algo fora do comum. Então, dentro dessa atualização mística, dessa atualização da própria mística cristã, dentro desse trazer novamente, não é trazer novamente uma devoção do período moderno, contemporâneo, não é? Assim, colocar do período moderno, o medievo tardio ali. Não. É estar inserido e resgatando agora um movimento desse tempo de voltar às origens, voltar àquilo que nos funda, né? E talvez a gente falou lá de Gustavo Gutierrez no programa passado, lembrar isso, não é? A gente vive num período eclesial de urgência a voltar às origens, e eu acho que o Papa, filho do concílio tal qual ele quer trazer esse movimento também na questão da mística, não é? De uma mística que é devedora de tradições primeiras muito importantes, muito substanciosas, que foram sendo deixadas para trás, construídas de outra maneira, mas que agora a gente precisa resgatar novamente. Eu penso que isso seja importante, não é, Ferreira? Sim. E eu acho até interessante, Pedro, você citar aí o medievo tardio, porque de fato isso é uma coisa que, quando eu li a encíclica, eu falava, opa, peraí, tem uma coisa aqui que o Papa fala muito subliminarmente, né? Que quando você vai se atendo à linha do tempo, você fala, opa, ele não deixou escapar isso. Que, Pedro, a gente tem um movimento espiritual medieval, né? Que não vou falar sobre isso agora, né? Até porque é complexo. Mas, no final do medievo, começo da Idade Moderna, ali exatamente, Pedro, quando você tem a figura de Lutero, né, na Alemanha, fundando um movimento espiritual, né, de renovação espiritual, que vai desembocar numa nova tradição cristã, do lado daqueles que permaneceram na comunhão católica, você tem o Inácio de Loyola, que
Papai de Francisco. Papai de Francisco, né? Que também é citado ali os seus exercícios espirituais nessa nova encíclica, fundando uma coisa muito interessante também, de certa forma até paralela com o movimento do agostiniano, que Pedro, a fundamentação na espiritualidade no sujeito, né? Inaugurando, há quem diga, Pedro, que Inácio de Loyola funda o subjetivismo, né? Com os exercícios espirituais. E não tô falando só de fundar do ponto de vista da espiritualidade, não. Do ponto de vista da mentalidade, digamos, filosófica, humana, enfim. Uhum. Mas acontece um movimento ali no final da Idade Média que bota o sujeito, o homem, no centro da discussão, e Inácio dá sua contribuição ali com os exercícios espirituais, que, Pedro, influencia homens como, por exemplo, René Descartes, né? Sim. Mas o lance é esse, é que a gente olhando para esse caminho do subjetivismo, a gente poderia muito bem falar, deu ruim, deu errado, descambou para isso que a gente tem hoje, né? O utilitarismo, o hedonismo, egocentrismo e tudo mais. Só que o Papa Francisco, através desse elenco de santos que ele vai citando, ligados à devoção do Sagrado Coração, ele vai falar que, gente, não vamos jogar a criança com a água feia não, com a água suja não. Tem coisa aqui que é importante, né? Que se sedimentou também como tradição mística. Então, ele faz o retorno... Sem dúvidas. Né? Ele faz o retorno à fonte, e a fonte ele pega lá nos pés da cruz, o dá de beber é o Cristo que fala, tenho sede, e daqui a pouco vai ter o seu coração emanando água e sangue, e que tem uma ressonância também com o encontro da Samaritana, né, Pedro? Com o tenho sede da Samaritana e o tenho sede do crucificado, estão ali fazendo uma rima, de certa forma. Tenho sede, aí... que também é o lema que você encontra nas casas religiosas das irmãs da congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá, né? Do lado do crucifixo nas capelas ao tenho sede, para lembrar isso, né? Esse do Mateus 25? Exato, né? Tive sede e me deste de beber. É uma marca colocada ali na congregação de Santa Teresa, que é a epítome da bondade no nosso tempo, né? Você quer dizer que uma pessoa é boa, diz, olha, é uma Madre Teresa, né? Ou seja, é uma mística da prática. Sim. Né? E a fonte, né, Pedro? Esse é o Papa Francisco, é muito papa, porque ele vai nesse cerne, né? Ele define esse tenho sede como o ponto fundamental da espiritualidade do homem do século XXI, né? É uma frase que resumiria todo o percurso, né? E ele coloca no meio isso, né? Sim. Coloca no começo, ele coloca no meio, pra dizer que é o cerne, é o coração da encíclica. Exato, eu acho isso bonito, porque acaba propondo também um caminho, não é? Dentro dessa tradição mística, que é encontrar-se com Jesus, né? Com esse que tem sede, beber de Jesus. O diálogo da Samaritana é travado todo em torno disso, né? De Jesus que pede de beber e depois ela tem a sua sede saciada com o próprio Jesus. E daí, desse encontro pessoal, sim, viver uma mística até de contemplação, né, Ferreira? Até de devoção, de contemplar o crucifixo, de contemplar o Sagrado Coração, contemplar o ícone do Sagrado Coração, ou seja, é um caminho inverso daquele que é proposto geralmente, não é? Do qual a gente primeiro tem ali a contemplação, aquilo que é a dogmática, para depois ir para a prática, quando na verdade Perfeito. O pedido do Papa está onde? Não, primeiro a prática, depois a dogmática. Primeiro a gente reza, contempla, depois a gente formula o que sente, primeiro a gente sente, depois a gente escreve o que sentiu, depois a gente pensa no que sentiu, né? Eu acho que o Frei Beto dizia isso, eu já usei esse exemplo aqui, né? Da criança que vai para catequese querendo beber água e vão ensinar
ensinar para ela que a água são duas partículas de hidrogênio e de oxigênio, não é? Ou seja, é uma necessidade que vai uma contemplação que ela precisa vir do encontro, ou seja, ela precisa partir do concreto, não o contrário, né? É um pouco herança também de uma construção teológica, de alta cristologia. Bom, enfim, não vou viajar mais do que já viajei, não é? Mas a proposta sempre parte por aí, não é? De novo, pode parecer cachorro correndo atrás do rabo, mas é muito legal que o Papa faça uma encíclica sobre o coração e toda a carga semiótica que existe nessa imagem do Sagrado Coração de Jesus, entendeu, Ferreira? Bom, sim. Eu tô com isso impregnado ainda, não tem como eu fazer análise de outro jeito, sim. Viu? E o devotamente, né, o ser devoto, ele é ressignificado, porque o que é o ser devoto? É você ter uma intencionalidade constante, né? Então, é o devolver, né? O voltar de novo a Deus, né? Então, se você é devoto a algo, você não tira aquilo dos olhos, você está constantemente vinculado àquilo. Então, esse percurso de você estar fazendo algo com uma intencionalidade que é tão marcada e marcante, é tão cheia de propósito, Pedro, isso vai fazer com que você seja reconhecido como um devoto, sabe? Então, eu acho que você é também muito perspicaz quando traz essa metodologia da carta. E eu concordo totalmente com você. Da prática, a gente chega à devoção. Não porque a gente quer chegar à devoção, é porque simplesmente as pessoas percebem, né? Por que essa pessoa faz isso? Porque ela ama a Deus. Porque o amor de Deus está transbordando nos atos dessas pessoas. Perfeito. Né? Então, inverte esse sentido de devoção que geralmente a gente tem. Ah, por que eu sou devoto? Porque eu vou pra Aparecida? Pouco, né? Pouco. Ah, por que eu sou devoto? Porque eu rezo 1000 Ave Marias? Pouco. Né? Então, sou devoto porque os meus atos estão encharcados do amor de Deus, de modo que quando você passa por mim, você me nota, você sente. Eita, peraí, o que tá acontecendo com essa pessoa aqui? E a gente pode falar, Pedro, de toda pessoa apaixonada, né? De toda pessoa que está amando. É o mesmo movimento, a mesma dinâmica do amor. Sim. Quando você vê uma pessoa que às vezes é carrancuda, séria demais, né? Triste demais, e no outro dia você fala, opa, essa pessoa parece que passou um perfume, parece que tem um brilho diferente. Tá aí amando. Você pergunta, mas o que tá acontecendo? Tô amando. Tá na cara que você tá amando. Sim, muda, né? Transforma, não é? É isso de fato, né? Alexandre, eu acho que pensando aí, dar um passo já pro caminho, né? Afinal, a gente falou aí dessa questão da mística e do caminho da mística que parte de uma prática, da força do ícone, até a análise semiótica do ícone a gente já teve, não é? E eu queria voltar a isso, não é? Porque a carta, a encíclica do Papa, ela tem esse quê missionário, ele resgata a questão da prática, não é? E mais do que isso, ao trazer aí, não é? O Sagrado Coração, tem a questão de Charles de Foucault também, meu pároco também um devoto de Charles de Foucault, não é? Ama Charles de Foucault. Eu tô quase me vendo obrigado a ler sobre Charles de Foucault mais apuradamente, né? Porque de repente fico sem assunto. Mas é muito bonito que se tenha esse coração e esse ícone, e sobretudo o ícone do Sagrado Coração, porque é um coração que é missionário, que sai do seu lugar, que se desinstala e que é doado, não é? É um convite a sair do egoísmo, é um convite a sair do exclusivismo, não é? Porque é um coração que tá pra todos e tá pra fora. Eu acho que, de novo, pra mim é o que marca, entendeu? E pra mim é a chave de compreensão maior da Dilexit Nos, tá aí, entende? Não consigo enxergá-la de outra maneira, senão um convite do Papa pra ser isso, porque o próprio Papa é assim, né? O próprio Francisco é dessa forma, né? Sim, e eu acho que a contribuição também do Papa aí pra essa... Porque, Pedro, falar de pobre, muita gente já falou, né? Até se a gente for pensar em termos de construção ali do compêndio da doutrina social da igreja, né? Que acaba sendo um livro, né? Um apanhado.
muita gente já falou, né? Se a gente for pensar também no percurso latino-americano, olha, o Papa Francisco não precisaria escrever uma encíclica e mais uma vez tocar no assunto do pobre, mas a contribuição dele para essa reflexão social está exatamente em não deixar com que alguém que fosse até agora muito ligado a aspectos da interioridade, da contemplação, continuasse de braços cruzados, né? Então, essa ponte que o Papa Francisco faz entre a espiritualidade e a prática, eu acho que é algo muito fresco, sabe? Do ponto de vista da teologia, e convida, inclusive, aqueles que não são cristãos, talvez aí um sociólogo ou alguém do meio da política, a olhar para si enquanto pessoa e falar, poxa vida, eu também tenho que me abastecer espiritualmente, né? Porque a luta, ela é árida e é sofrida, e talvez não baste você só lutar, né? Você precisa também, de alguma maneira, se sentir amado e se sentir amparado por Deus. E no final da encíclica, eu acho que isso fica muito claro, sabe, Pedro? Que não é o muito fazer, né? Não é agora a gente precisa... Sim, a gente precisa gastar todas as nossas forças para fazer com que a situação dos mais desvalidos mude. Mas não vai ser o nosso muito fazer que vai fazer com que as coisas mudem, né? Mas é todo mundo entrar na dinâmica, né? Porque a gente pode correr o risco de pensar assim, tô fazendo pouco. Sim. E aí se ver cansado e falar assim, poxa, mas eu tô fazendo tanto e ainda não basta. Porque não é a nossa força que importa. Mas é o não ficar naquilo que é o nosso egoísmo, só cuidar daquilo que é nosso, né? Então, amar por amor, né? O amor por amor se basta, o amor incondicional, o amar de graça, o amar simplesmente porque, mano, é isso que eu sou, é isso que tá aqui em mim, é o ágape, é isso que né? Deus me deu, o ágape, né? Essa despretensão, né? Que às vezes a gente, quando fica militante, a gente esquece. A gente quer retorno, né? E não. A gente quer resultado. Não, mas você tem razão. É um convite justamente para se viver a gratuidade do amor. Não é? Sim. É isso. Eu acho que não há outra definição maior, e o cristianismo deveria ser isso, né? Amor por amor. Cuidado com o pobre, mas não porque ele é a minha via para eu ser salvo, porque Jesus fala isso em Mateus 25, mas porque ele é um irmão que tá sofrendo. É amor por amor. É aquilo. Amo porque respiro. O cristão deveria ser assim. Amo porque sei andar, e aí porque sou cristão também sei amar. É o convite do Papa, não é? De fato, de que Deus nos amou, dilexit nos, não é? De maneira dileta, nos amou de maneira incondicional. E o convite é que a gente seja, e que o cristianismo seja sinal desse amor incondicional também. Tá sendo? Já não sei. Olha aí você cristão. Tá. Olha aí você cristão, olha aí você cristão. Olha aí, vê se tá. Faz o comparativo. Se não tá, é perguntar, ok, eu sou cristão, sou parte desse cristianismo, o que eu posso fazer pra coisa ser diferente? De que maneira eu posso fazer pra que a coisa não seja assim? Qual é a minha parcela? Porque eu também sou cristianismo. Qual é a minha parcela pra que seja diferente? E tentar agir como tal, não é, Alexandre? E é esse o convite do Papa. Imitadores daquele que nos amou diletamente como filhos, e de que a gente seja capaz de nos amarmos como irmãos. Vale a pena, é uma baita encíclica. Eu penso que o Papa, ele não quer, como outras encíclicas lá atrás, dizer como é que as coisas têm que ser. Muito pelo contrário, ele faz uma proposta de vida, não é? Aliás, é o que mais Francisco faz. Propostas de vida. E que a gente consiga, de fato, viver essas propostas. Que tal? Que tal? E se, não é? E se a gente também colocasse o coração pra fora? É o convite de Francisco. Ô Ferreira, eu não tenho mais nada pra falar não, hein? Pedro, pra terminar, assim, do nosso papo até aqui e daquilo que a encíclica me tocou, eu acho que eu queria terminar falando que, olha, se você tá cansado, se você, de alguma maneira, olha esse mundo e se sente oprimido, o Papa
Papa Francisco tá falando, que tal parar, mano? Que tal parar, mana? Para um pouco, né? E volta à fonte. Olha pra aquele que desconfiadamente, ele matreiramente te pede de beber, mas na verdade tá querendo matar a sua sede, sabe? E esse é um caminho sempre para o interior, para olhar pra si, né? Pro autocuidado, pra autorreflexão, para o encontrar o Deus a partir de dentro do seu coração também, que é morada do Espírito Santo, né? O lugar da sua consciência, sacrário do Espírito Santo. Então, esse convite à pausa, a recobrar as forças, e o decorrer disso é a incondicionalidade, é o vou fazer as coisas agora, não porque tem que fazer, não porque tudo vai ficar pronto e perfeito amanhã, mas porque centrei, pá, agora tô mais pá, tô mais aqui tranquilo, então faço as coisas com mais simplicidade, porque sei que a força que eu preciso ter é a força que vem de Deus e não a minha exaurida, pouca, mesquinha, sempre muito contadinha, né? Mas não, né? O que eu faço de bom é a força que Deus me dá pra fazer um pouquinho a mais por aquele que pouco ou nada tem. Exato, olha que coisa bonita, hein, Ferreira? Que final bonito, não é? É aquilo lá de Dom Angélico. Pega meu coração cansado, me dá o teu, pra eu continuar minha jornada, vai renovando o meu aí, que eu quero o teu, que eu quero seguir amando, que eu quero seguir cumprindo a missão que me foi colocada. Chega, né, Alexandre? Chega, semana que vem a gente volta, né? É isso, né? A bênção do Angélico, a bênção Francisco. É isso mesmo, a bênção. O nosso povo te abraça. Olha, um beijo, Alexandre. Um abraço. E um aperto de mão no coração. É isso, até semana que vem. Tchau, tchau.